Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um espargidor térmico de asfalto, como operar, a sua funcionalidade, manutenção, dentre outros. Vem comigo! Meu nome é Rodrigo Alcuri, eu sou o CEO do Grupo EMAC e nós do Grupo EMAC fabricamos máquinas para pavimentação, construção e agronegócio. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as capacidades e várias outras funções do espargidor de asfalto. Nós vamos começar falando agora do para que ele é utilizado. O espargidor ele é utilizado para imprimação de produto betuminoso, ou seja, para aplicação no asfalto, do CM30, da emulsão asfáltica, RR, RL, RM. Depende de acordo com a sua obra e a sua necessidade. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um espargidor térmico de asfalto de 8.000 litros. Mas nós temos várias capacidades, nós temos ele de 6.000 litros, 8.000 litros, nós temos eles bipartido também, ou seja, utilização de dois tipos de produto, que são tanques independentes que usam a tubulação. Então você pode aplicar, por exemplo, CM30 e emulsão asfáltica no mesmo equipamento. Então nós temos várias funcionalidades, várias funções e várias capacidades. Se você quer saber mais, você entra em contato com a nossa equipe, que eles vão te passar mais especificado e a função necessária para a sua obra. E outra coisa, pessoal, também é que muda a capacidade do caminhão. Então até 8.000 litros, que é esse caso, nós podemos usar o caminhão toco. Mas a partir de 8.000 litros, de 10, de 12, 14, nós temos que usar o caminhão truque. Então, de acordo com a necessidade de tamanho do tanque, nós utilizaremos o caminhão específico para aquilo. Pessoal, outra coisa muito importante também para a gente falar aqui são os certificados que um equipamento desse obrigatoriamente tem que ter. Então nós temos alguns certificados que eu vou citar eles aqui para vocês. Temos o certificado de capacitação técnica. Então o equipamento tem que ter o certificado de capacitação técnica, onde nós fazemos todo o projeto, apresentamos o projeto para o órgão específico para ele fazer a liberação da produção desse equipamento. Nós temos o certificado de para-choque traseiro, da mesma forma, são feitos testes no para-choque traseiro. Certificado de proteção lateral, onde nós temos aquela proteção para ciclistas e motociclistas, então para eles não terem perigo de, em um acidente, entrar para debaixo do equipamento. Nós temos o certificado de transporte de produto perigoso, ou seja, o equipamento, por utilizar CM30 e dentre outros que são inflamáveis, tem que ter o certificado para transporte de produto perigoso. E isso não é opcional, é obrigatório. Então, se você for adquirir um equipamento, a primeira coisa que você deve olhar é se tem todos os certificados. Caso não tenha, você já pode dispensar adquirir um equipamento desse na hora. É indispensável. Novamente eu estou falando porque é uma coisa que você pode ganhar uma multa muito alta por não ter esse certificado. Nós temos o certificado de capacitação técnica, ou seja, nós fazemos um projeto, mandamos para o órgão específico para ele aprovar ser feito e fabricado um equipamento desse. Então, antes de fabricar, nós já temos esse certificado. Após a fabricação, nós temos o certificado de para-choque traseiro, o certificado de proteção lateral, nós temos também o certificado de transporte de produtos perigosos. Esse certificado é extremamente importante. Você não pode ficar sem nenhum desses, mas o certificado de transporte de produtos perigosos é essencial. Então, se você vai adquirir um equipamento, a primeira coisa que você deve olhar no equipamento é se ele tem os certificados. Depois disso é logicamente a qualidade, a empresa, uma equipe por trás para te atender nesse equipamento, mas a primeira coisa indispensável são certificados. Então olhe isso e se precisou, adquira um equipamento com qualidade, com tecnologia e certificados. Pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre alguns componentes do equipamento, vem comigo. Aqui nós temos um maçarico, então esse maçarico é operado pela lateral do equipamento e ela fica posicionada na parte dianteira. Então nós temos essa bandeja de escoamento, porque às vezes pode ser que o maçarico apague, sem o operador identificar, e ele escorra o óleo diesel. Então essa bandeja evita que cause um acidente, que tenha um incêndio. Ela joga todo o produto para frente e cai diretamente lá no meio, para que não tenha acúmulo de produto, acúmulo do material inflamável aqui nessa parte do equipamento. Então isso é um procedimento de segurança. Aqui nós temos o termômetro para medir a temperatura, que você deve aplicar de acordo com a especificação do produto, então é extremamente importante você estar olhando sempre para aqui, sempre para o termômetro. Agora nós viemos para cá, onde nós colocamos o óleo diesel. Então nessa parte aqui nós colocamos o óleo diesel, que será pressurizado através do ar do caminhão, e com isso vai fazer jogar para os maçaricos. Então todo o sistema de maçarico é essa parte aqui completa. E falando mais sobre o aquecimento, pessoal, nosso tanque tem 5 centímetros de lã de vidro para manter a temperatura e inox na parte exterior. Isso faz que a temperatura do produto seja mantida por mais tempo, ou seja, você vai precisar utilizar menos o maçarico e manter a temperatura por uma longa duração, por um longo período ali. Então isso traz economia para nós. Pessoal, nós estamos num equipamento aqui que ele é acionado por hidráulico. Então todo o acionamento da bomba, todo o acionamento de ligar a bomba, subir e descer a barra, abrir e fechar a barra, ele é todo feito em hidráulico. Então, nós temos um radiador de óleo térmico aqui para fazer o resfriamento desse óleo. O óleo hidráulico pode trabalhar até com uma certa temperatura elevada,
Mas nós preferimos colocar isso aqui como modo de segurança e para maior economia, porque resfriando o óleo, os componentes durarão mais tempo. Isso traz economia para quem adquirir um equipamento desse. E continuando os componentes, desse lado nós temos a parte de bombeamento, ou seja, toda a estrutura de tubulação, bomba, acionamento, está tudo nessa parte de cá. Depois nós vamos mostrar para vocês como é simples operar um equipamento desse. E aqui nós estamos no coração do equipamento, que é a barra espargidora, ou seja, o banho de ligação é feito através da barra espargidora e da caneta manual. Nesse caso nós estamos mostrando a barra espargidora para vocês. Ela comporta 36 bicos posicionados, calibrados para que haja um banho uniforme na pista. Na lateral direita do equipamento fica posicionada a caneta de operação manual. Então nós temos uma mangueira de 7 metros e nesse vídeo aqui, que está sendo gravado no mês 4 de 2025, ela ainda é a caneta onde você tira o suporte e utiliza. Nas próximas máquinas, no nosso novo projeto, já vai estar sendo retrátil. Então você puxa, retrátil, você volta, ela enrola novamente. Então vai ficar até mais prático. E outra coisa que nós também colocamos é essa parte de escoamento. Ou seja, sempre que você colocar ela aqui, sempre tem um gotejamento, alguma coisa. E não fica mais posicionado na lateral do equipamento, sujando o equipamento, sujando toda a parte onde o operador vai trabalhar. Ela simplesmente escorre, vai para baixo para não ter esse perigo. Pessoal, nesse vídeo de hoje nós não vamos conseguir mostrar para vocês todos os componentes que o equipamento tem. Nós mostramos aqui os mais importantes, mas nós faremos um vídeo mostrando todos os componentes, a utilização, um vídeo mostrando como trabalhar nele, todas as suas funcionalidades e muito mais. Mas aqui também nós podemos falar para vocês alguns itens, como plataforma superior com tampa de visita homologada, onde ela tem a válvula de pressão, então ela faz a vedação do equipamento, até em caso de acidente que você possa ter, ele não escorre o produto por essa tampa de visita. Nós temos também a plataforma traseira do equipamento, ampla, bem fácil de operar, fácil de andar, se posicionar ali. Nós também temos, por exemplo, a escada de acesso posicionada na parte traseira. Ou seja, por aqui mesmo você sobe no equipamento, sobe na parte superior para olhar pela tampa de visita e muito mais facilidades que nós faremos outros vídeos mais aprofundados. Agora nós vamos para a parte de operação do equipamento. Então tudo se inicia na parte de carregamento do tanque. O tanque pode ser carregado, como muitas pessoas fazem, pela plataforma superior, pela boca de visita. Ou seja, você chega ali, coloca a tubulação ali dentro e derrama o produto. Nós não aconselhamos a fazer dessa forma. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo que tem várias formas de você utilizar a tubulação e até mesmo para proteção do seu sistema, da bomba, dos bicos e manter um produto mais puro dentro do seu tanque. Pela própria tubulação do equipamento você pode carregar o tanque, descarregar, circular material, ou seja, às vezes tem um material que fica um pouco rompido, começa a ter aquela capa um pouco rompida em cima, porque ficou 2 dias, 3 dias, você pode aquecer o produto, circular, puxando da parte inferior, passando pela bomba e voltando pela parte superior. Isso faz ter uma mistura mais homogênea e uma homogeneidade no aquecimento do produto. O produto também pode ser circulado pela barra, ou seja, um produto que está aquecido e uma barra que está fria, onde você vai fazer uma operação e nessa operação pode ter perigo de vir algum produto rompido e entupir a barra, a gente aconselha que você faça todo o aquecimento da barra. E nosso equipamento tem essa solução para vocês. Nosso equipamento também circula o produto do tanque pela barra espargidora. E para que isso serve? O produto circulado pela barra é justamente naqueles dias que são mais frios ou que ficou algum produto rompido, algum material na barra espargidora. Você começa aquecendo o produto do tanque, depois que está aquecido o produto do tanque, você coloca para circular entrando por um lado da barra e voltando para dentro do tanque pelo outro lado. Isso vai fazer com que a barra fique pré-aquecida e pegando esse material que pode ter alguns materiais pequenos rompidos e transportando para dentro do tanque e reaquecendo. Com isso, você vai ter a diminuição de entupimento na hora da aplicação. Então isso ajuda muito. Pode ser uma coisa simples, mas que na hora da aplicação de uma falha de um bico, que você tem que voltar com a caneta manual, isso vai evitar 99% dos casos. Agora nós vamos para a tubulação. Então a tubulação do equipamento é muito simples. Apesar de fazer várias funcionalidades, nós reduzimos com o nosso departamento de engenharia do modo mais simples possível. Então ficou muito claro, porque todos os registros estão enumerados. Número 3, número 2, número 8, número 5. Então ficou muito fácil. Você vai pegar todos os registros e fechar todos eles. E para utilizar aquilo que você precisa, você vai ler no manual e vai abrir simplesmente aqueles para você utilizar o que você precisa naquele momento. Pessoal, na placa aqui fica muito fácil de você olhar. Banho na barra, você abrir registro 1, 5 e 6. Para carregar, abrir registros 2 e 8. Para descarregar, 1 e 3. Ou seja, aqui está pressupondo que todos os registros estão fechados. Então, se caso acontecer alguma coisa, que você não estiver conseguindo utilizar esses registros aqui, abrir somente eles, e ela estiver funcionando, às vezes um registro de retorno ou algo pode estar aberto. Então lembrando, pessoal, você gira em sentido horário para fechar o registro
e em sentido anti-horário para abrir. Muitas vezes a emulsão asfáltica ela dá uma colada no registro. Então é bom você dar uma forçadinha para você entender se ele está colado ou se ele já chegou ao final do percurso mesmo, tanto para abrir quanto para fechar. Pessoal, vamos para a parte de aquecimento. E para falar de aquecimento, nós vamos falar de produto. Tem alguns produtos que devem ser aquecidos, ou seja, na temperatura ambiente, ele não pode ser utilizado, não dá para aplicar, até porque ele fica bem pastoso. Então, o correto é você pegar de acordo com o fabricante do produto a especificação de quantos graus ele deve ser aquecido para utilização. Então, quando você pegar e ver que um produto deve ser aquecido até 50 graus Celsius, você vai vir aqui no equipamento e vai abrir ar e óleo e vai aquecer ele através de fogo. Então você acende aqui, regula o fogo da melhor forma possível. Então assim, não existe uma precisão exata, porque se a temperatura estiver mais frio é de uma forma, se estiver mais quente é de outra. Então é bem na prática mesmo. Depois nós vamos fazer um vídeo aquecendo, pondo fogo mesmo, para você identificar essa parte de aquecer muito, aquecer pouco, regular o produto, tá bom? Pessoal, e lembrando, se você for utilizar algum tipo de produto como CM30 ou qualquer componente que vá dentro dele, que seja inflamável, você não pode utilizar o maçarico. E nesse momento, caso você veja que o produto está um pouco rompido a parte de cima, o que você pode fazer é colocar o material para circular pela bomba espargidora. Então ele vai circular, vai bater esse material ali dentro do tanque para ser utilizado. Mas aquecimento não se pode fazer de forma nenhuma. Pessoal, já subindo o equipamento aqui na lateral, nós já temos a quinta roda. E para que ela serve? A quinta roda ela é utilizada para ter uma medição da velocidade mais precisa. Ou seja, para você começar a sua obra aplicando o material em uma velocidade e terminar dessa mesma velocidade. Para você ter a mesma litragem por metro quadrado do início da obra ao final dela. Pois os velocímetros do caminhão, ele tem uma oscilação muito grande. Então a quinta roda, ela mede muita precisão e com muita eficiência velocidades pequenas, que é onde você vai estar utilizando para aplicar o produto. Agora nós vamos fazer a operação pela caneta espargidora, ou seja, é muito usado para tapa-buraco, para pequenas áreas, cobrir fitas ali onde não precisa utilizar a barra toda para isso. Então vem cá comigo. Banho na caneta, abrir registro 1 e 4. Então registro 1 e 4. O 1, nós vamos abrir ele aqui, que é o registro mestre, que já está até aberto aqui. E o 4 eu vou te mostrar lá embaixo como é que funciona. E o registro número 4 está aqui, ou seja, ele é o registro da mangueira da caneta. Então nesse equipamento aqui, ele ainda é essa mangueira que vai lá e faz o retorno. Nos próximos equipamentos já vai ser o carretel, ou seja, você já vai puxar ali, utilizar, depois você vai enrolar de novo no carretel e guardar. Vai ser mais prático. Outra coisa que deve ser levada em consideração é que aqui nós estamos utilizando uma bomba de 3 polegadas, ou seja, ela tem muita potência. Ela é utilizada para aplicar com 36 bicos ali na barra. Então quando você vai aplicar na caneta, você tem que dar um alívio. Então a gente sempre aconselha a vir aqui no registro número 8, que é o registro de retorno, e dar 2 voltas nele. Então a gente contabiliza aqui, ó, uma volta completa, 2 voltas completas para aliviar o sistema. Isso evita que dê tanta pressão na bomba e tanto retorno, porque como eu disse, é uma bomba de 3 polegadas que tem uma vazão muito grande e nós vamos utilizar somente na caneta. Então sempre faça isso. Vou mostrar agora aqui a pressão dela. Daqui a pouco nós vamos fazer um vídeo dela em movimento. Eu vou dar o banho de ligação agora em uma pequena faixa para mostrar para vocês. Porque se for uma largura maior, você pode usar só o meio da barra espargidora. Então você sempre vai fazer mais fitas ou tapa-buraco. Vem comigo. Agora eu vou me posicionar no meio da pista como se eu estivesse fazendo este banho aqui de ligação nessa pequena área do meio. A utilização da barra espargidora é muito simples, é muito prático. Nós temos essa corrente aqui de segurança, para caso aconteça alguma coisa com a barra, ela fique presa por aqui. Então você só vai vir aqui e tirar essa corrente, você vai puxar a barra espargidora para a lateral
vai descer ela já vai estar regulada aqui na estrutura correta, vai puxar daqui para cá, vai encaixar essa parte e assim ela já vai estar pronta para operar dessa lateral. Vamos fazer isso na outra lateral e tirar a corrente de centro também de segurança. Na parte traseira nós temos essas duas correntes de segurança, ou seja, você nunca transporta o equipamento preso somente pelo pistão, porque no transporte ele vai ficar podendo dar alguns trancos e até romper ali o lacre do pistão. Então você sempre coloca as correntes tracionadas para transportar o equipamento, para segurança da barra, segurança do hidráulico e logicamente de todos os itens que são envolvidos nessa parte aqui. E agora nós vamos tirar a corrente, ou seja, nós vamos subir o hidráulico, tirar a corrente, colocar da altura que vai ser exata para trabalhar e depois descer o hidráulico de novo. Acompanha aqui comigo. Aqui fica muito simples, ou seja, falei que a gente tem que subir para posicionar da altura correta, certo? Então aqui, para subir eu vou puxar a alavanca do meio para trás. Puxo bem devagar para ver subindo a barra e aqui você vai ver agora, ó. Pronto. Subiu um pouco a barra, agora nós vamos tirar as correntes para pôr na posição de trabalhar. Pessoal, tá um pouco de barulho porque o radiador já liga automaticamente quando a gente liga o sistema, para já evitar o aquecimento que nós falamos mais cedo. Mas vamos lá. Agora para abaixar a barra é muito fácil. Descer a barra, a alavanca do meio, pode mostrar aqui que nós vamos descer a barra agora. Então nós vamos descendo aqui bem devagar, que nós soltamos a corrente lá, até o ponto que ela fique 22 centímetros do chão. Então nós vamos descer e vamos conferir. Pessoal, aqui nós já medimos, colocamos a 22 centímetros do chão, ou seja, agora nós vamos fazer o travamento aqui através das correntes. Aqui nós vamos pegar as correntes novamente para questão de segurança, ou seja, para questão de segurança nós vamos vir aqui e travar ela de novo. Que caso aconteça alguma coisa com o hidráulico, não tem perigo dessa barra bater no chão ou acontecer algo assim. Então é sempre muito importante você vir aqui novamente e travar com correntes para você trabalhar. Pessoal, com todos os registros fechados para dar o banho na barra, nós vamos abrir somente o 1, 5 e 6. Então nós vamos fazer a abertura dele para começar a dar o banho pela barra. Pessoal, agora nós vamos para a parte de operação. Estou fazendo com ele desligado ainda por causa do barulho. Vamos lá. Aqui vai ser o acionamento da bomba, ou seja, nós vamos ligar a bomba do material por aqui. Nós vamos abrir e fechar a barra por essa alavanca. Lembrando, essa do meio foi para subir e descer, nós já posicionamos no local certo, a 22 centímetros do chão. Aqui nós vamos abrir e vamos fechar com a bomba acionada. Aqui nós colocamos a velocidade no giro da bomba, ou seja, eu quero aumentar o quanto de produto sai, eu giro aqui. Eu quero abaixar, eu giro. Então tem a setinha mostrando certinho. Aumento de volume, diminuição de volume, tá bom? Qualquer coisa é só mexer nesse registro, o restante é aqui. Nós só fizemos o teste agora nele parado e agora nós vamos para a pista mesmo, mostrar como é que é a aplicação no trecho, onde você começa, como você para, os procedimentos a serem feitos ali. Acompanha a gente. Aqui agora nós vamos fazer a operação, ou seja, vou mostrar para vocês o quanto é simples. Eu vou estar sentado aqui de frente para o trabalho com o acionamento das 3 alavancas, ou seja, uma delas eu nem vou usar, que é para subir e descer a barra. E nisso nós já regulamos aqui. Então agora é só informar para o motorista, para ele acionar a tomada de força, os registros já estão posicionados como nós mostramos. Então vou pedir para ele acionar a tomada de força e começar aí. E eu vou acionar e abrir a barra onde eu quero que comece a aplicação. Vamos lá. Aqui na maior tranquilidade. Aqui nós vamos aqui bem tranquilo. Aqui eu só deixo operar, o motorista vai regulando e fica fácil. Eu olhar de cá e olhar de lá como é que tá o andamento. Aqui agora, eu desliguei a barra, a bomba no caso,
e fechei a barra onde eu queria que finalizasse. Então, numa obra que você estiver aplicando um produto betuminoso, você vai fazer dessa forma. Você fecha e aciona, muito simples, em 2 alavancas. Eu gosto de acionar a bomba próximo de onde eu vou abrir a barra, para não ficar forçando o sistema. Apesar de não ter problema, mas pode gerar um desgaste precoce, então antecipadamente. Então, para que isso não aconteça, você tem uma durabilidade muito grande, tanto do hidráulico, bomba, válvula de retorno, eu aciono a bomba e abro a barra. Fecho a barra e desaciono a bomba. É muito simples. Pessoal, agora eu estou aqui com o Giovanni, ele é o nosso gestor comercial. Então nada melhor que ele para trazer para a gente o que as pessoas mais perguntam, ou seja, o que os clientes perguntam tanto para os nossos vendedores quanto para os nossos técnicos. Então o Giovanni está aqui, vai fazer algumas perguntas e nós vamos conversar sobre isso. Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Uma das dúvidas dos nossos clientes tem muito é na hora de escolher o modelo ideal, às vezes por conta do caminhão ou do tipo de demanda que eles precisam. Como você ajudaria os nossos clientes? Lá nós ajudamos os clientes, Giovanni, fazendo da seguinte forma, entendendo primeiro para que ele vai usar, porque nós temos espargidores de 6 mil litros, de 8 mil litros, de 10 mil litros, de 14 mil litros, então depende do que ele vai fazer. Nós temos espargidores também bipartidos, ou seja, aquele espargidor que você usa a metade da tancagem dele para um tipo de produto e a outra metade para outro, sendo independentes, com maçaricos independentes, com serpentinas independentes, então todo o revestimento térmico. Então é de acordo com a necessidade do cliente. Se o cliente está querendo um equipamento que ele é caminhão toco, se ele é caminhão truque, se ele vai usar na rodovia ou dentro de cidade. Então tudo isso é analisado de acordo com a necessidade. Hoje, atualmente, o nosso equipamento mais vendido é o de 6 mil litros, o que está migrando muito para o de 8. Porque o de 6 mil litros para 8 mil litros, você tem um aumento de 33% na capacidade de volume dele, você consegue colocar ele ainda em um caminhão toco e aumentar um valor que é muito pequeno. Você aumenta o preço, né, a precificação que você vai pagar, pouco por um aumento de produtividade de 33% num tanque. Então hoje tem essa peculiaridade. E essa questão também dos bipartidos. Muitos clientes utilizam CM30, depois utilizam uma emulsão asfáltica, então eles estão comprando bastante, principalmente quando é para rodovia, quando é algo maior, eles fazem dessa forma. Compra um equipamento bipartido que ele vem, imprima, volta, imprima com outro produto, vai utilizar em outro lugar ali, então ele tem uma logística muito fácil e com isso economiza um dinheiro também. Maravilha, ele tem 2 equipamentos em um, né? Em vez de comprar mais um caminhão ou outro equipamento. Justamente. Maravilha. Outra pergunta que os nossos clientes fazem muito é sobre certificação. Muitos deles acham que é opcional ou que às vezes não precisa, mas nós do Grupo EMAC sabemos que é fora de questão não ter essa certificação. Inaceitável, né? E eu queria que você falasse o que está incluso de certificação, o que são as certificações, para os nossos clientes entenderem. Perfeito. Isso aí é uma coisa muito boa, porque, como você falou, João, o pessoal acha que às vezes é opcional. E no espargidor, por ele carregar o CM30, que vai querosene, ou outros produtos também que são considerados produtos perigosos, é obrigatório alguns certificados. Para você tirar o certificado de transporte de produto perigoso, você tem que passar por um teste de para-choque, uma homologação de para-choque, um teste de protetor lateral com homologação, tudo isso através do Inmetro. Você tem que fazer um certificado de capacitação técnica do equipamento como um todo, para depois você fazer o certificado de transporte de produto perigoso. Então tem muito cliente que acaba comprando equipamento clandestino de empresas ali, às vezes fundo de quintal, que a gente chama, né, no modo popular de dizer, que não tem esses certificados. E quando acontece algum de trincar, de vazar produto ou algum acidente, a pessoa pode ter uma responsabilização tão grande e até mesmo criminal. Porque, por exemplo, um cliente nosso bateram nele, na verdade, bateu no equipamento dele, rachou e escorreu o produto em um córrego que estava passando do lado. E ele tinha toda a certificação. Isso blindou ele, porque foi um acidente, não tem como você controlar. Mas se não tivesse, a multa ambiental dele seria gigantesca. Ele responderia, naquele caso, por um crime ambiental. Então isso aí é muito importante, você tem que ter os certificados, não é opcional como as pessoas pensam. Empresas grandes, mineradoras, rodovias estaduais, federais, muitas cidades grandes já não aceitam mais você não ter. É obrigatório, mas em alguns lugares eles ainda não vistoriam, mas cada vez mais está sendo vistoriado. Então não aceita um produto que não tenha toda a certificação, que tem tudo certinho que saia de fábrica. Então isso não pode acontecer. Outra coisa também que acontece bastante é que o pessoal acha que pode comprar um equipamento e tirar o certificado depois. Isso não existe. Ele sai zero de fábrica com certificados. Não tem como eu comprar do seu João e pegar esse equipamento e falar agora vamos certificá-lo. Não tem como, porque a indústria é certificada. Nós tiramos foto de chapa, foto dos produtos, medimos com paquímetro, medimos com ultrassom de chapa,
fazemos todo um escopo de fotos, de montagem, para que esse equipamento saia certificado. Então é muito complexo, é uma coisa assegurando que o equipamento, mesmo em um capotamento, se ele não trincar, se ele não rachar, ele não vai derramar produto. Porque você pode ter um produto ali à base de querosene ou algum composto assim, que pode acabar pegando fogo numa rodovia, alguma coisa. Então é todo homologado, todo feito para isso, com teste de tombamento e muitas outras coisas que eu poderia falar por horas aqui, mas eu acho que ficou bem claro para todo mundo que está assistindo que não se compra um equipamento que não tenha todos os certificados. Isso é extremamente necessário e é, mais do que isso, é obrigatório por todos os órgãos reguladores do país. Até complementando sobre a questão da exigência, quanto mais o tempo passa, mais a exigência é maior, né? Até muitas fornecedoras de emulsão pelo país não aceitam vender emulsão para espargidor e carregar para espargidores que não tem certificação. Nós temos um aqui mesmo em Goiânia que não aceita. Se não tiver todos os certificados, você não entra dentro da fábrica do vendedor de emulsão asfáltica ou de produto betuminoso para carregar. Então muitos equipamentos vêm de longe, param aqui e vão embora. Então isso aí é muito importante também, eu não tinha lembrado dessa parte. Outra pergunta que o pessoal faz muito pra gente é sobre o aquecimento. Se nosso espargidor já tem todo o sistema de aquecer o produto, se tem revestimento térmico, se tem serpentina. E eu queria que você explicasse para os nossos clientes como é que é o nosso sistema de aquecimento, os materiais que podem ser aquecidos e os que não podem, que é muito importante ressaltar. Explica pra gente, por favor. É até engraçado, né, perguntar se tem aquecimento e se é revestido. Porque um espargidor, apesar de ter gente que faz, né, sem aquecimento e sem revestimento, não pode ser nem considerado espargidor, né, mas tudo bem. É obrigatório que tenha, porque emulsão asfáltica, que é um dos produtos mais utilizados, ele tem que aquecer. Ele deve ser aquecido até uma temperatura X, porque tem estados no Brasil que é muito frio, outros que são mais quentes. Então, você tem que ter isso aqui. E o revestimento é para você manter a temperatura, economizar dinheiro ali, né, aquecendo. Porque senão você aquece hoje, amanhã tá frio de novo, aquece hoje e vai nessa. Às vezes tem que aquecer 2 vezes por dia, depende do estado que você tiver, que tiver muito frio. Então, o nosso já sai com 5 centímetros de lã de vidro, revestimento em aço inox, então já sai tudo de fábrica, 2 maçaricos de jato direto, então 2 maçaricos de alta potência, e isso aí é bem interessante, porque todos os equipamentos saem com aquecimento. Mas o CM30 e outros produtos que usam inflamáveis, né, no caso um CM30 que vai um derivado de querosene ou algo assim, não pode ser aquecido. Então nós já tivemos problemas de, às vezes, a pessoa aquecer e falar, nossa, mas eu aqueci um pouco e chegou a 65 graus, a 70 graus Celsius, e o equipamento explodir, porque não pode. Então você entra na norma da Petrobras, da própria Petrobras, lá está dizendo, aquecer até no máximo 35 graus. Rodrigo, mas 35 é temperatura ambiente. Para a maioria dos estados. Para alguns estados não, tem temperatura muito baixa. Então você pode aquecer bem devagar com acompanhamento. Então isso é bem interessante. E outra coisa que as pessoas não dizem muito. Não, eu coloquei para aquecer e saí de perto e fui ver tal coisa. Isso não existe, pessoal. Se colocou para aquecer, tem que ficar do lado olhando o termômetro até o final do aquecimento. Porque às vezes coloca para aquecer, acha que vai demorar e não demora. Nosso equipamento é composto por 2 maçaricos, jato direto, de alta pressão. Então o aquecimento é muito rápido. É questão de você esperar 5 minutos e ele aquecer 10 graus em certos momentos. Então você não pode sair de perto dele. Isso é bem interessante também. Maravilha. A gente vê que muitos espargidores demoram muito tempo para aquecer. Igual você falou, por incrível que pareça, tem equipamentos que não tem revestimento térmico, então você demora muito tempo para aquecer, perde temperatura muito rápido, isso daí gera um grande prejuízo. E sobre a questão dos produtos que tem querosene, é de extrema importância, tanto que no manual do fabricante isso daí consta sempre, e a parte de acompanhamento é sempre importante. Segurança é o primeiro lugar. Com certeza. E outra coisa também, Giovanni, essa parte de aquecimento, né, de demorar a aquecer, o nosso espargidor, ele tem aquela situação, você sabe mais que ninguém, que nós puxamos o produto por baixo, passamos pela bomba e jogamos em cima do tanque novamente. Então, muita gente que quer aquecer rápido, coloca para aquecer, como as serpentinas ficam mais na parte de baixo do equipamento, colocam para aquecer e já coloca para circular, porque ele pega o produto quente, joga em cima do outro e ele mistura homogêneo bem rápido. Então, ele faz ali batendo e aquecendo ao mesmo tempo, ele vai aquecer mais rápido ainda. Perfeito. E até uma questão interessante, nos nossos modelos de espargidor bipartido, cada repartição tem um aquecimento individual justamente por conta disso. Há produtos que você aquece e há outros que não. Então até nisso daí a gente sempre presta atenção. Outra pergunta que os clientes fazem muito pra gente, e que a gente sabe que é o coração do equipamento, é sobre a barra espargidora. Quantos bicos, registros que nossa barra tem, se a gente pode aquecer ela, as regulagens que ela tem. E eu queria que você explicasse para o nosso público entender como é que funciona a nossa barra, os diferenciais que a gente tem, uma aula completa sobre ela. Perfeito. Nossa barra é composta por 36 bicos, né? Então 36 registros e bicos. Eles ficam num ângulo correto para um cobrir o outro.
Então sempre tem um registro, sempre tem um bico cobrindo o outro. Ali com a alta pressão, essa parte de aquecimento é muito importante, porque tem muitos registros hoje que vem Tecnil, que é aquele plástico dentro dele. Então por passar produto quente, ou então se você deixar um produto ali de um dia para o outro, alguma coisa assim, e precisar fazer o aquecimento dele, ele vai acabar danificando. Então ele vai estragar os registros e você tem que ficar trocando registro. O nosso não tem isso, o nosso é com gacheta. Então essa gacheta, você só faz o reparo. Você vai apertando o registro, quando termina o desgaste dessa gacheta, você abre novamente, põe em gacheta de novo e fecha. Isso economiza bastante para as pessoas que estão trocando, que estão utilizando diariamente. Porque você não precisa ficar trocando os registros, que é uma parte, querendo ou não, que é mais caro. A gacheta é um valor muito barato, muito em conta. Então, nossa, você pode pôr fogo sim, apesar de não precisar. Nós vamos chegar nessa parte, mas nós temos o sistema de limpeza de tubulação, que o correto é não precisar. Mas caso precise, não tem problema. Pode fazer tranquilamente. E a parte de aquecimento também, nós temos o sistema de circulação pela barra. Então, nosso produto entra por um lado da barra e volta para dentro do tanque. Você pode ir aquecendo ele ali, ele passa pela barra, vai pré-aquecendo a barra. Em lugar muito frio, a gente já faz isso para a barra ficar aquecida, para não ficar travando algum bico ali com o produto rompido. A gente sabe que, infelizmente, não é todas as vezes que os operadores limpam corretamente o equipamento, deixam de um dia para o outro, além do próprio material quente. Então, isso dá uma economia absurda para todos os clientes, para todo mundo que utiliza constantemente o espargidor. E como é que funciona a parte de peças de reposição? Se é fácil de trocar, se é fácil de encontrar? Uma reclamação que a gente ouve muito dos nossos clientes de outros equipamentos é que tem peças muito exclusivas, peças muito difíceis de se encontrar, peças que têm que serem trocadas toda hora por serem muito frágeis. E a gente sabe que nós do Grupo EMAC não somos desse jeito. E eu queria que você explicasse para os nossos clientes como é que funciona essa parte. Perfeito. Isso aí é muito importante mesmo. Peça de reposição é uma das áreas mais importantes do equipamento, porque querendo ou não, o equipamento ele sofre desgastes naturais. Então, com isso, com o tempo, você tem que trocar. Muitas coisas que as pessoas fazem é colocar peças muito frágeis para que sejam trocadas rápido. Coloca peça exclusiva, onde só se compra da indústria, para que todo mundo tenha que comprar do fabricante. Nós não temos isso. Nossas peças são simples, são práticas e são extremamente resistentes. Então nós compramos chapas de lugares certificados, nós compramos registros de lugares certificados e gigantescos, multinacionais, nós compramos bicos, nós compramos tudo que é preciso do nosso equipamento é prático e rápido. A troca também da mesma forma. Não tem complexidade, não tem aquela estrutura que algumas pessoas acabam fazendo e eu acho isso um erro de mercado. Eu particularmente, Rodrigo, não estou dizendo nem Grupo EMAC, eu acho um erro gigantesco a pessoa colocar uma complexidade muito grande na troca de uma peça para que todo mundo tenha que ir na indústria e comprar. Então, assim, você dificulta a vida do seu cliente. Nós, do Grupo EMAC, não queremos dificultar a vida do cliente. Então, nós tratamos com muita seriedade essa parte de peças de reposição. Hoje, nós temos 90% das peças de reposição à pronta entrega no estoque. Então, o meu cliente vai ligar, a gente despacha por avião, ônibus, do jeito que for, e a peça chega para ele rápido. Então, isso é importante para nós. Peças de qualidade, primeira linha, sempre da melhor forma possível, do jeito mais resistente para que eles tenham. Como nós falamos da barra. Você pode aquecer que não tem problema, não tem Tecnil dentro da barra. E a gente sabe que, às vezes, 2, 3, 5 dias numa máquina dessa daí parada, ou independente da máquina que seja, um prejuízo grande que é para os nossos clientes, a dor de cabeça que eles têm. Então, isso é um detalhe muito importante. E continuando nas perguntas, como é que funciona o acionamento do nosso espargidor? Muitos clientes perguntam se é um acionamento simples, se é fácil de fazer a troca do sistema, se é um sistema tecnológico. Queria que você explicasse isso daí pra gente. Perfeito. Nosso equipamento é um equipamento robusto, ele é extremamente resistente, mas ele é muito simples de operação. Então você pega o espargidor, é composto por registros e alavancas hidráulicas. Então é algo muito simples, porque nós que somos empresários da vida real, nós não temos tempo de ficar comprando peça lá da China para vir, para demorar 45 dias, nós não temos esse tempo. Então assim, nós temos que comprar uma peça, chegar na sua obra, você trocar a peça com agilidade e voltar a trabalhar. Então não existe isso, as nossas máquinas são muito completas, muito tecnológicas, mas numa simplicidade de operação muito grande. Então toda a tecnologia está interna no equipamento, para que você seja a operação, para que você peça de reposição e qualquer coisa seja simples. O espargidor você senta aqui, você trabalha nele sentado, você senta aqui e tem 3 alavancas e o registro de aumentar e diminuir a velocidade. Simples. Uma alavanca, você vai acionar a bomba, na outra alavanca subir e descer a barra, na outra alavanca abrir e fechar a barra. Ou seja, uma delas você sobe e desce e posiciona no local correto, a altura correta do chão, a outra você aciona a bomba, abre, fechou a barra, desligou a bomba. Simples assim.
porque você vai regular a velocidade aqui também uma vez e vai tocar a sua obra para dar a mesma litragem por metro quadrado do início ao fim da obra. Então você vai trabalhar com 2 alavancas o tempo todo em cima do equipamento. Simples, prático, sem burocracia, porque querendo ou não, quando você precisa de uma mão de obra, você precisa de uma mão de obra simples. O operador, você sendo um operador, você não quer uma máquina complexa para você ficar trabalhando, trocando peça, tendo uma dificuldade. Você quer uma simplicidade, uma praticidade, um conforto para o operador. E isso é muito importante para nós, então nós fazemos dessa forma. Perfeito. E além do conforto, que é de extrema importância, como é que funciona a parte de segurança do nosso equipamento? Válvulas de segurança, a tampa de inspeção, queria que você falasse um pouco sobre isso daí. Como eu falei na parte também dos certificados, tudo isso é homologado, testado. Nós pegamos nossos registros que nós compramos de multinacional, então empresas muito consolidadas, com todos os certificados, mandamos para o pessoal fazer análise, mandamos diretamente para o Inmetro, ele faz análise de tudo para que seja colocado no equipamento. Então, válvula de segurança, válvula de fluxo, bomba de engrenagem, tudo é feito dessa forma. Então, tem uma simplicidade grande no jeito de se fazer, mas uma robustez em questão de qualidade dos produtos. Então, isso aí é tudo certificado e isso faz parte de toda a certificação. Você sabe que o conforto e segurança é de extrema importância e até sobre a questão de praticidade na hora de operar, todos os nossos registros são enumerados com uma placa de instrução para o operador não ter erro de confundir o registro que é para abrir e para fechar. Então a gente foca muito nisso daí, né, Rodrigo? Sim, Nossa, vai com uma placa, se você quer operar pela barra espargidora, você abre o registro 2, 3 e 5. Se você quer operar pela caneta, você abre 1, 4 e 7. Aqui é números simbólicos, que eu não lembro de cabeça aqui, mas é básico e prático dessa forma que nós estamos fazendo. E agora, Giovanni, né, com seu conhecimento aí de gestor comercial, conversando muito com os clientes, o que os clientes gostam assim no nosso equipamento, que eles fazem questão, e até mesmo em pequenos detalhes, que a gente muitas vezes, as pessoas não veem, mas o operador, o dono da empresa por peças de reposição e outras coisas, entende e sabe que é necessário isso. Queria que você contasse para o pessoal. Nós do Grupo EMAC sempre pensamos no equipamento na prática. Uma coisa na fábrica, outra coisa ele ali no trecho funcionando. Então, algumas das soluções que a gente viu, detalhes simples que resolveu demais a vida do operador e a vida do empresário, como por exemplo, aquelas lanternas traseiras que queimavam demais, ali por conta de espirrar óleo, da própria temperatura do produto. O que a gente fez? Colocamos uma caixa de proteção com a lanterna lá dentro e um vidro temperado para proteger. Então a gente sabe que ficar trocando, apesar de ser barato essas lanternas, mas esse tempo, esse desgaste acabou. Outra coisa, por exemplo, a caneta que fica na lateral do equipamento, que sujava muito o tanque, deixava o tanque feio, desperdiçava material. O que a gente fez? Colocamos um sistema de carretel e um sistema de proteção para não deixar essa caneta sujar o tanque. Então são detalhes simples que a gente fez e que melhorou muito mais a vida do operador e do empresário. Essa questão aí da lanterna, né, o pessoal passa muito querosene para limpar, tirar o produto e ela trinca, ela resseca o plástico e trinca. Então nessa parte de vidro não tem isso aí. A caneta também, muitas vezes, às vezes o pessoal deixa aberto sem ver e põe ela na lateral do tanque, a hora que abre suja tudo ali, então tem um escape, é muito importante. Então tem certos pontos, pequenos detalhes que fazem toda a diferença. A parte de subir, a gente sobe no equipamento, dali da parte traseira tem toda a operação visível, dali ele pode subir para a parte superior também numa plataforma, então tem pequenos detalhes que fazem grande diferença no final, né? Sem contar, é lógico, os grandes detalhes, né? Como nós falamos, certificado, nós falamos de qualidade de chapa, nós falamos de qualidade de todos os produtos envolvidos, certificado de capacitação técnica, proteção lateral, toda a parte de certificação do equipamento, a montagem, a gestão de qualidade de todo esse equipamento também. Então tudo isso envolve no equipamento do Grupo EMAC e são em todos os equipamentos. Aqui hoje nós estamos falando do espargidor, mas desde a vassoura mecânica até mesmo a usina de CBUQ, todos eles envolvem todos esses processos, todos os gestores de qualidade, o projeto sendo feito antes. Então nós fazemos um projeto do equipamento, testamos ele na prática, porque uma coisa é o papel, a outra é a prática. Então a gente casa os dois juntos para jogar esse equipamento, lançar no mercado e passar para os nossos clientes. Então cada detalhe é importante, por isso que o pessoal gosta tanto e nós estamos crescendo dessa forma, né? O ano passado nós crescemos 100% novamente. Perfeito. E outra pergunta que os clientes fazem muito, como é que é medido a taxa de aplicação do equipamento? E se o nosso equipamento já tem, por exemplo, o sistema de quinta roda, que a gente sabe que muitas empresas não colocam incluso, é um adicional, então às vezes o cliente pega um equipamento sem como medir o trabalho dele. Queria que você explicasse isso pra gente. Eu vou explicar até mais simplificado para você, Giovanni. O que o pessoal faz muito? Anuncia um equipamento extremamente simplificado, sem revestimento, sem maçarico, sem quinta roda, sem nada, e destaca ali, não, nossa, mas esse equipamento é tão em conta. Só que quando a pessoa compra, ele tem que comprar todos os outros adicionais. Nós não temos segunda linha.
Nosso espargidor é um primeira linha e fim. Não existe um segunda linha. Você tem um adicional aqui, Rodrigo, que eu quero colocar aqui nele o maçarico, já vem. Eu quero colocar a quinta roda, já vem. Eu quero a operação simplificada, já vem. Eu quero os registros de primeira linha, tá incluso. Eu quero o sistema de os certificados, tá incluso, todos eles. Eu quero, não tem algo para a gente incluir. Nós do Grupo EMAC prezamos muito mais qualidade do que outra coisa, porque querendo ou não, nosso cliente não pode ficar lá na mão, no trabalho dele, por uma coisa simples como uma quinta roda. Isso não pode acontecer. Então nós não temos segunda linha do equipamento. Então por isso nós falamos muito. Se você quer qualidade, você fala com o Grupo EMAC. Se você não se importa com qualidade, e se seu equipamento pode ficar parado, pode ficar dias, semanas parado, aí já não é com a gente. Aí você pode comprar de outro. Mas se você quer qualidade, trabalhar linear, a gente sabe que pavimentação muitas vezes trabalha 6 meses no ano. Você não tem tempo para ficar. Se você ficar 30 dias parado, na verdade você ficou 60, porque você só trabalha 6 meses. Então isso é muito importante de todos os aspectos do equipamento. É o equipamento completo. Quando você comprar um equipamento de 6 mil litros, vai ser completo, de 8 completo, de 10 completo, bipartido completo, enfim. Isso é um detalhe muito interessante que às vezes a gente não pensa, né? Mas você fica realmente metade do ano, às vezes, parado, esperando as obras voltarem, a chuva acabar. Então qualquer prazo, qualquer dia que você perde é um prejuízo muito grande, né? E igual você falou, às vezes você está numa obra com 50 pessoas trabalhando naquela obra. Se você ficou um dia sem aplicar, se você ficou um dia parado, você deixou 50 pessoas paradas. Simples assim. Você perdeu a diária de 50 pessoas. Pronto. Então não tem esse tempo. Rodrigo, e para finalizar, uma dor que a gente vê que os nossos clientes têm muito, prazo de entrega. Como é que nós trabalhamos com prazo de entrega? Como é que a gente ajuda o cliente com prazo de entrega? A gente sabe que nós somos os melhores do Brasil nisso, né? Perfeito. Prazo de entrega nosso é muito legal também falar sobre essa parte, porque nós temos hoje um prazo de entrega melhor do Brasil. Atualmente, na gravação desse vídeo, nós temos o melhor prazo de entrega. Então, quando o cliente precisa com urgência, é com a gente. Mas a gente sabe que, às vezes, o prazo de entrega pode se elevar um pouco, porque, graças a Deus, nós estamos vendendo muito. Então, às vezes, o prazo se eleva. Quando esse prazo se eleva, Giovanni, nós temos espargidores de aluguel para o cliente alugar esse espargidor até que ele possa ficar pronto dele. Nós temos parceiros que aplicam o micropavimento. Então, o cliente precisa de uma usina de micropavimento e ele não pode esperar essa usina ficar pronta. Eu indico um parceiro para ele, que ele vai contratar esse cara para aplicar até a dele chegar. A dele chegou, ele dispensa essa pessoa. Então, nós temos várias parcerias e a gente tenta sempre solucionar o problema do cliente. Não vou dizer que a gente soluciona 100% dos problemas, mas aqui nós tentamos solucionar 100% do problema do cliente. Então, isso aí também é muito importante. Perfeito, Rodrigo. Era essas as principais perguntas que eu tinha para fazer para você. E espero que tenha ficado esclarecido para todos vocês. Lembrando que tudo que vocês tiverem de dúvidas, só entrar em contato com os nossos executivos, nossos técnicos. Estamos sempre à disposição. E vamos voltar agora para o equipamento, né? Bora. Nós do Grupo EMAC atuamos na área de pavimentação, construção e agronegócio. Nós também atuamos na área de locação de máquinas para pavimentação e agro. Se você quer saber mais, entre em contato com o nosso time e veja soluções que nós temos para vocês. Pessoal, e esse foi o vídeo do espargidor de asfalto. Você sabia que tinha tantas informações em um único equipamento? Você sabia da parte de certificação? Se não, comenta aqui, curte no vídeo, compartilha com seus amigos para que eles saibam comprar um equipamento de qualidade. Nós do Grupo EMAC levamos isso muito a sério. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no canal que nós postaremos vídeos toda semana. Então sempre sairá vídeos novos para vocês acompanharem de todos os nossos equipamentos.